estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Paula e vim aqui hoje para falar com vocês um pouquinho da relação diplomática que o Brasil tem com a Nigéria. É mais uma proposta de videoaula do programa Linhas do Conhecimento que, seguindo os princípios de uma cidade educadora, transforma Curitiba em uma grande sala de aula. Antes de iniciarmos nossa aula, é importante fazer a higienização das nossas mãos. Então vamos lá, eu vou fazer a minha aqui, enquanto vocês fazem a de vocês aí, tá? Vocês podem lavar as mãos, passar álcool em gel, passar álcool líquido 70, sempre cuidando da nossa saúde, cuidando de quem a gente ama, porque a gente precisa continuar se cuidando. Feito isso, por favor, separem alguns materiais, caderno, folha sulfite, lápis, caneta. Importante é vocês terem o que vocês preferirem e que tiver à mão de vocês para anotar alguns recursos e algumas informações desta aula, tá bom? Vou dar um tempinho para que vocês possam se organizar. Então vamos falar sobre este país que é africano. Ele fica localizado na região da África Ocidental. Ao sul, o país se limita ao Oceano Atlântico, pertence ao Golfo da Guiné,
A oeste da Nigéria fica Benin, ao norte ele faz fronteira com Níger. Níger foi o que originou o nome do país, Nigéria. E a nordeste, em uma estreita faixa, divide-se com Jade, a leste com Camarões, e a sua extensão territorial é de 923.768 km². Ele é um pouco maior, para vocês terem uma ideia, que o nosso estado brasileiro de Mato Grosso. A Nigéria tem planícies no norte e no sul. No centro, há colinas e platôs. O que são platôs? Eles são terras altas e planas. Ela está dividida em 36 estados e 74 cidades. O país é chamado de Gigante da África. Além de ser banhada pelo Oceano Atlântico, o país também é cercado por várias lagoas. Seus dois rios principais são o Níger e o Benue. Níger, que eu falei, que deu origem ao nome Nigéria. O lago Jade, ele situa-se na margem nordeste do país. Ele é muito importante economicamente para o país porque ele fornece água para os outros países ao seu redor. A população da Nigéria, ou República Federal da Nigéria, é maior do que de qualquer outra nação da África. Ele é o país mais populoso do continente africano, com estimativa de mais de 200 milhões de habitantes. Ele é o 7º país mais populoso do mundo. A língua oficial é o inglês, mas existem outras línguas também, faladas no cotidiano. São 527 línguas no total. Observem neste mapa que vocês estão vendo na tela, e em algumas regiões da Nigéria, os grupos étnicos, eles falam mais de uma língua. Então, como já vimos, o país tem grande diversidade cultural, com muitos grupos étnicos e línguas diferentes. A sua capital é Abuja, que foi planejada como a nossa capital do Brasil, Brasília. Ela se tornou um centro administrativo do país em 1991. Abuja fica localizada no centro do país. Ela abriga vários parques e várias áreas verdes. É considerada uma das mais belas da Nigéria. Possui a melhor rede de estradas do país e a arquitetura ela é moderna, notável, e lá tem os grandes marcos do país, como a Torre do Milênio, a Biblioteca Nacional, a Mesquita Nacional, o Estádio de Abuja e o Parque Millennium e Complexo Presidencial da Nigéria. A região da Nigéria é habitada há milhares de anos. O povo Nok, ele vivia no Planalto Central cerca de 2.000 anos atrás. Depois, os Yorubas se estabeleceram no oeste, os Hausás e os Fulanis no norte, e os Ibos no sudeste. Muitos reinos nesta época surgiram e terminaram também. Esta placa que vocês estão vendo na tela de latão é do povo Edo, da Nigéria. Ele mostra um Obá, que é o rei. Ele está montado no seu cavalo, ao lado de seus assistentes. A obra é do século XVI ou XVII. E a obra também ela mostra os descendentes desse povo que fundou o Império de Benin, o qual se localizava no sudoeste da Nigéria. Os portugueses, eles alcançaram a costa nigeriana em 1472, por volta do século XVII. Começaram a chegar os navios negreiros de várias nações europeias, entre elas os ingleses também. E os comerciantes escravizados capturaram milhões de nigerianos e enviaram à América nesta época. Em 1807, os ingleses decidiram tornar ilegal o comércio de escravizados. Por volta do século XX, a Grã-Bretanha assumiu o controle da maior parte da região. E em 1914, os britânicos criaram uma única colônia, juntando muitos estados que antes eram independentes. E a Nigéria conquistou a sua independência em 1960.
Após a sua independência, grupos étnicos do novo país lutaram entre si pelo poder. Os militares assumiram o governo em 1966. Uma guerra civil se iniciou em 1967 e esta guerra civil durou até 1970. Grupos militares controlaram a Nigéria até 1999, o ano em que foram realizadas eleições democráticas. Vocês sabiam que a Nigéria é o maior produtor de petróleo da África? E vocês sabem também que o petróleo é uma importante fonte de energia da atualidade. O país tem também depósitos de gás natural, de carvão e de estanho. Os produtos industriais da Nigéria incluem alimentos, tecidos, cimento, produtos químicos e outras mercadorias. Muitos nigerianos são agricultores. Eles criam caprinos, bovinos e suínos. Também cultivam inhame, mandioca, milho, amendoim, arroz e outras culturas. O país exporta sementes de cacau e borracha natural para o mundo todo. E eles também são importantes na pesca e no comércio de madeira. É nesse mercado que vocês estão vendo na tela que acontece tudo isso que eu falei. A religião tradicional na África Ocidental é a Islã. Cerca da metade da população é cristã, a outra metade é muçulmana. Cristianismo é a segunda maior religião da Nigéria. A Mesquita Nacional de Abuja, que vocês estão vendo na tela, lembrando que Abuja é a capital da Nigéria, ela também é conhecida como Mesquita Nacional Nigeriana. Ela foi construída em 1984. Ela não é aberta ao público não muçulmano durante as suas orações. A mesquita é caracterizada pela sua cúpula dourada e os 4 altos minaretes que ficam na paisagem urbana de Abuja. Minaretes são as torres da mesquita. Vamos falar um pouquinho sobre a bandeira agora da Nigéria. A bandeira é um dos símbolos que representa o país diante do mundo todo. E a história da bandeira da Nigéria é muito interessante. Ela é a identidade da nação no mundo, né? E essa bandeira, ela foi adotada em 1959. Foi organizado no país todo, em todas as cidades da Nigéria, um concurso para definir a bandeira. E venceu o desenho de um estudante na época de engenharia. O nome dele é Mikael Akikunmi. Ele é da cidade de Abadan. E o que ele fez? Ele fez uma bandeira com verde e branco. O verde representa a agricultura, o branco a paz e a unidade. Paz e unidade é o primeiro lema da Nigéria. Esse que vocês estão vendo na tela agora é o estudante que venceu. E ela foi oficialmente hasteada no dia da sua independência, que foi dia 1º de outubro de 1960. Brasil e Nigéria, eles têm um relacionamento tradicional e diversificado, com forte influência nigeriana na formação cultural e social brasileira. No âmbito político, as relações bilaterais elas são muito intensas, desde a independência da Nigéria, que ocorreu em 1960. Registram-se, desde 1999, trocas frequentes de visita dos presidentes, inclusive as chefes do Estado, as autoridades do país. E a Nigéria é o único país da África Ocidental com o qual o Brasil mantém mecanismo de diálogo estratégico. Agora vamos falar um pouquinho, vamos relembrar. A professora Ana Paula já falou nas outras aulas sobre embaixadas e consulados. Mas vamos relembrar porque sempre é bom a gente saber. O que é uma embaixada e o que é um consulado? Embaixada é o local que representa o posto máximo de um país dentro de outro. Por exemplo, é como se um pedacinho da Nigéria estivesse dentro do Brasil. Ele lida com a relação entre os dois países. Cada país tem apenas uma embaixada em cada nação parceira. Sempre é na capital. Embaixada trata de assuntos como políticas externas, direitos humanos, economia e cultura. O consulado
Consulado, ele trata das relações entre o Estado e o povo e pode ter vários dentro do mesmo país. Os consulados, eles prestam auxílio mais administrativo, como emissão de documentos, os passaportes, certidões de nascimento, certidões de casamento, os vistos para entrada no país, o atestado de óbito, de adoções e vários outros documentos. Eles informam a nação de origem sobre emissão destes documentos. O consulado também tem o dever de proteger seus cidadãos em caso de conflito. A Nigéria, ela mantém uma embaixada em Brasília e a embaixada da Nigéria no Brasil, ela foi aberta em 1966. Nós não temos consulado da Nigéria no Brasil. Ele existe um setor consular dentro da embaixada em Brasília mesmo. E o embaixador da Nigéria no Brasil é o Christopher John. O Brasil, ele mantém uma embaixada na capital da Nigéria, Abuja, e um consulado em Lagos. A cônsul-geral do Brasil em Lagos, na Nigéria, é Maria Auxiliadora Figueiredo. A embaixada do Brasil na Nigéria, ela foi inaugurada antes da embaixada da Nigéria no Brasil, que foi em 1966. A embaixada do Brasil na Nigéria foi inaugurada então em 1961. O embaixador do Brasil na Nigéria é o Ricardo Guerra de Araújo. E de acordo com o Araújo, o maior potencial hoje está na agricultura, porque os nigerianos, eles já demandaram explicitamente máquinas e equipamentos agrícolas do Brasil. E agora nós vamos assistir um vídeo do embaixador falando sobre as relações bilaterais Brasil e Nigéria, e ele é um vídeo que eu retirei do Facebook na página do Ministério das Relações Exteriores e compartilhado na página da Embaixada do Brasil em Abuja, e ele é de domínio público. Vamos assistir agora o embaixador falando? As relações entre o povo brasileiro e o povo nigeriano estão baseadas em profundos laços históricos, culturais e humanos, que datam da época do Brasil colônia e do período pós-independência do nosso país, no século XIX. O Yorubá, uma das 3 principais etnias que compõem o rico e diversificado mosaico humano nigeriano, desempenhou um papel importante na formação da identidade brasileira, sobretudo no estado da Bahia, por meio do acarajé, o óleo de dendê, o candomblé, os orixás, apenas para citar alguns exemplos, todos imortalizados na obra de Jorge Amado. No século XX, o Brasil participou da cerimônia de independência da Nigéria em 1º de outubro de 1960, tendo sido o único país latino-americano a ser convidado a comparecer a esse evento histórico. Desde então, Brasil e Nigéria têm trabalhado de mãos dadas para intensificar e aprofundar o relacionamento bilateral nos campos da cooperação, do intercâmbio comercial, econômico, educacional e cultural em prol das 2 nações. A Nigéria é um dos poucos países no continente africano com o qual o Brasil tem hoje uma parceria estratégica, tendo os 2 governos instituído a esse propósito um mecanismo de diálogo de alto nível, coordenado pelos vice-presidentes da República dos 2 países. A visita do ministro Ernesto Araújo à Nigéria em dezembro de 2019, durante o périplo do chanceler pela África, constituiu ocasião para tratar junto ao seu homólogo nigeriano, o chanceler Geoffrey Oneyama, dos preparativos referentes à realização da 2ª sessão do mecanismo estratégico, a ser organizado oportunamente em Abuja, bem como outros importantes temas da agenda bilateral e multilateral. Na área bilateral, citaria 1. As negociações em curso sobre um acordo de cooperação de facilitação de investimentos. 2. Os entendimentos voltados a partilhar a experiência brasileira em matérias de programas de proteção social. 3. A implementação de projeto bilateral agrícola, tendo o setor privado como motor dessa iniciativa, visando a promover as exportações brasileiras de máquinas, equipamentos e serviços, com o intuito de ajudar a Nigéria a incrementar a segurança alimentar e a diversificar sua economia.
4. Aprofundamento do diálogo bilateral no setor de segurança e defesa, com o objetivo de combater o terrorismo, o tráfico de drogas e a criminalidade no Golfo da Guiné. Fenômenos entendidos não como ameaças compartimentadas, mas como desafios comuns que podem se interpenetrar no quadro geral de segurança na Nigéria, na África Ocidental e no Atlântico Sul. No âmbito multilateral, a reunião de trabalho mantida pelo ministro Ernesto Araújo com o presidente da Comissão da Comunidade Econômica dos Países da África Ocidental, a CEDEAO, organização que reúne 15 países africanos da região, cuja sede é em Abuja, também abriu significativas oportunidades para aprofundar o diálogo com a organização, incluído aí o tema da segurança do Golfo da Guiné, rota marítima importante para o comércio exterior brasileiro e nigeriano. Em suma, o ministro Ernesto Araújo expressou aos seus interlocutores na Nigéria o grande interesse do povo brasileiro de se aproximar da África em geral e da África Ocidental e da Nigéria em particular, na medida em que a sociedade brasileira demanda do governo nova projeção do país em direção ao continente africano, envolvendo inclusive o Congresso Nacional. O país é uma república federativa, democracia representativa presidencial. Ou seja, o que a professora falou disso? Que o presidente é o chefe do Estado e o presidente é o chefe do governo também. Ele é eleito por voto direto. O atual presidente é o Muhammadu Buhari. Ele também é um líder militar da reserva. Ele é major-general do Exército da Nigéria. O poder executivo da Nigéria é exercido pelo governo e o poder legislativo é investido em ambos os governos e as duas câmaras da legislatura representa a Câmara dos Representantes é do Senado e o Senado da Nigéria é a Câmara Alta da Casa Legislativa. Enquanto a Câmara dos Representantes é a Câmara Baixa, em conjunto, eles compõem o corpo legislativo na Nigéria, chamada Assembleia Nacional. A mais alta magistratura do governo é a Suprema Corte da Nigéria. Agora é hora de relaxarmos um pouco com uma bela história. Quem vai contar essa história para vocês é a nossa professora da Rede Municipal da Educação e ela trabalha na Secretaria Municipal da Educação, no Bosque Alemão. Muitos de vocês devem conhecer. O nome dela é Elizabeth César Maschke. Ela é nossa professora e ela é contadora de história, 25 anos. E ela é a primeira bruxa do Bosque Alemão. Vocês conhecem o Bosque Alemão? Então, peguei ela de surpresa num dia. Ela estava com a roupa que ela trabalha no Bosque Alemão e ela fez com muito carinho a história que se chama Nauco, a Beleza Perdida. Ela está dentro do livro Contos da Lua, que é do autor Sunday, mais conhecido como Sunny. Ele é nigeriano, nasceu em 1974 e ele cresceu e estudou na cidade de Oba, na Nigéria. Vamos escutar? Em terras distantes, muito distantes, morava um homem bonito, valente, um caçador experiente. Dinta morava naquele lugar, era muito conhecido, mas ele era conhecido também por ser tão exigente em relação às mulheres. Ele até nem respeitava muito. Afinal, ele queria muito se casar. Mas quando uma bela moça perto chegava, ele sempre achava algum defeito. Esta é bela, mas é tão alta. Esta é muito bela, mas nem sabe falar. Aquela é muito baixa. Ora, aquela se veste de um modo tão estranho. E assim, todas as mulheres cobiçavam a sua beleza. Cobiçavam a sua esperteza, a sua valentia. Ele tinha tantas qualidades, mas ele tinha um grande defeito,
que ninguém, nenhuma mulher lhe serviria para dividir a sua casa, dividir o seu trabalho e formar uma família. Muito ele queria formar, até sonhava com isso, mas por ser tão exigente, nada lhe agradava. E assim o tempo foi passando, ele apenas na companhia dos seus 3 cachorros, fiéis amigos, companheiros, pois Naungo era uma cadela muito dócil, muito simpática, muito fiel, sempre ao seu lado, e parecia que tudo ela entendia. Então, era a favorita. O Quinquita era o mais esperto, o mais brincalhão e lhe dava muita alegria. E Otaka era o mais feroz. Apesar que todos eram educados para protegê-lo, para estar sempre ao seu lado, Otaka era quem mais cuidava de todos, tanto do seu dono como dos seus amigos bichos. E assim ele ia vivendo. Mas o tempo passando e sua beleza ficando para trás. A sua fama já estava por toda a África. E um dia ele resolveu ir para um lugar onde tinham muitas moças bonitas. Mas chegando lá também, chegou a dizer que a mais bonita do local não poderia casar com ele, porque os olhos brilhavam demais. E assim, perto dali, moravam muitas bruxas malvadas. E uma delas disse: pois me transformarei na moça mais linda do mundo e irei me casar com ele, mas depois vou lhe tirar a vida. Mas ele, sem saber, se encantou pelaquela linda moça que ele nunca havia visto alguém sem defeito algum. A bruxa muito feliz que tinha dado certo a sua poção, pois logo o acompanhou até a sua casa. E Dinta não quis nem saber aonde veio, quem era, pois ela era linda, ela era perfeita. E na sua casa a levou para o quarto. Mas os cachorros perceberam que por detrás de toda a beleza tinha algo muito ruim. Ruim demais, nem sabiam que era uma bruxa malvada, mas perceberam que havia muita maldade. Pois como não paravam de latir, de avançar na linda moça, Dinta levou os 3 para o quarto, acorrentou os 3 lá e fechou a porta do quarto e foi para o quarto ao lado. Pois Otaka, com toda a sua ferocidade, fez um buraco na parede para cuidar do seu dono. Mas viu seu dono dormindo. E pior, que viu a hora que a linda moça se transformou numa bruxa malvada. Aí sim, eles latiam, uivavam e acordaram o dono. A bruxa rapidamente voltou a ser uma linda moça e disse: não consigo dormir, pois eles não param de latir, uivam e eu não tenho descanso, estou tão cansada. Pois na mesma hora Dinta levantou, levou os 3 cachorros, os seus 3 fiéis amigos, bem para longe, numa casa distante, lá no fundo, e ainda colocou um cadeado enorme na porta. E convidou a moça para passear, para conhecer as suas terras. E os 2, quando bem longe estavam, a bruxa malvada achou que era a hora de tirar a vida de Dinta e ficar com tudo que lhe pertencia. Pois quando Dinta olhou, se apavorou e subiu
rapidamente uma árvore cheia de espinhos. A quipu só existe na África. Ela é uma árvore que tem uma magia que, quando é ceifada, ela tem o dom de se regenerar e voltar a ser frondosa e linda. Mas os espinhos, em gente malvada, mas machuca até a morte. E a bruxa não poderia então subir, por se os espinhos lhe pegassem, tirariam a sua vida. Pois ela olhou e viu Dinta protegido lá em cima, não se conformou, bateu bem a perna esquerda e surgiram 7 lenhadores malvados. Pois bateu a perna direita e surgiram 7 machados afiados. E os 7 começaram a cortar a árvore. A quipu foi se regenerando, mas Dinta sabia que ia chegar uma hora, ela não ia mais ter força e assim tombaria e ele morreria, pois a bruxa já havia lhe prometido a sua morte. Mas Dinta de repente viu um pássaro bem grande voando perto e ele chamou o pássaro. Mas quantas armadilhas ele colocou para os pássaros, quantos pássaros ele tirou a vida. E lógico que aquele pássaro tinha muitos amigos que haviam morrido nas mãos de Dinta, pois não queria lhe escutar e disse: mais uma armadilha sua, pois perto não chegarei. E Dinta gritou: por favor, eu te imploro, salve a minha vida, vá até a minha casa, vá bem no fundo, tem uma outra casa distante e tire os cadeados e solte os meus 3 cachorros, eles sim podem me salvar. Aquele pássaro relutou, pois não acreditava que Dinta tinha se transformado numa pessoa que se preocupasse com os outros. Mas está só preocupado com a sua própria vida. Mas o pássaro era bondoso e assim voou até a casa de Dinta. Voou mais adiante e lá no fundo avistou a outra casa, pois com muita dificuldade, de tanto bater, o seu bico conseguiu abrir o cadeado. E os cachorros correram e Dinta lá de cima cantarolava, porque sabia que os cachorros iriam localizar ele pelaquela música que ele sempre cantava. Ele cantarolou até que começou a escutar os latidos e perto da bruxa chegaram e com muita vontade de salvar seu dono, seu amigo, avançaram sobre ela. Mas a bruxa malvada, ela matou. Era a preferida de Dinta. Mas Otaka, muito bravo, ficou e atacou. E o Quenquita era muito esperto, pôs para correr todos os lenhadores. E assim, Dinta conseguiu descer da árvore e ali abraçou a sua cadela favorita, agradeceu todo o tempo que lhe deu de sua vida, toda a amizade, todo o carinho. Mas já sem vida, ele a levou no colo até ao lado da casa e ali enterrou. E a bruxa malvada sentiu todos os dentes no seu corpo do Otaka, que era muito feroz, pois ele não parou enquanto a vida da bruxa ele não tirou. E todos voltaram para casa, mesmo a cadela preferida ali do lado da casa ficou a descansar.
E essa história conta que ele conheceu outras moças e uma que não era tão linda, nem era tão simpática, nem alta nem baixa. Foi aqui preencheu seu coração. E agora, já sem beleza, mas com muita coragem, ele formou uma linda família e ali moram todos sob o sol da linda África. Vocês gostaram? Viram que bacana? Muito obrigada, professora Elizabeth, por esse carinho no seu momento de trabalho de gravar um conto de um autor nigeriano para nós estudantes do 6º ao 9º ano. Então agora vamos falar sobre a moeda oficial da Nigéria. O nome da moeda oficial da Nigéria se chama Naira. Uma Naira equivale a 1 centavo da moeda brasileira. Vamos falar agora também da culinária nigeriana. Ela consiste em pratos ou alimentos das centenas de grupos étnicos que compõem a Nigéria. Outras cozinhas da África Ocidental usam especiarias e ervas com óleo de palma ou amendoim para criar molhos e sopas de sabor profundo. A carne de caça também é consumida na Nigéria. O porco-espinhos e os ratos cana são as espécies mais populares de carne de caça na Nigéria. E lá também é consumido frutas igual nós aqui. Abacaxi, coco, banana, manga são consumidas diariamente, na maioria das vezes lá. A culinária nigeriana, como muitas outras da África Ocidental, é conhecida por ser muito picante, apimentada. E um dos pratos mais típicos é o assaro. É uma sopa feita de inhame com pimenta. A cultura da Nigéria é formada por vários grupos étnicos, lembrando que o país tem mais de 527 línguas e tem muitas culturas diferentes. Na Nigéria existe uma forte indústria cinematográfica, vocês sabiam disso? Conhecida pelo nome de Nollywood, que produz filmes distribuídos para todo o continente africano. É considerada a 3ª maior indústria de produção de cinema do mundo, ficando atrás de Hollywood e Bollywood. Bollywood, a professora aqui falou na aula da Índia. Não sei se vocês lembram, mas é uma indústria de cinema indiana, Bollywood. E elas são feitos mais de 1000 filmes por ano na Nigéria, e todos filmados e distribuídos em vídeo. A música nigeriana. A música nigeriana, ela consiste em uma importante forma de expressão cultural no país. O elemento essencial da música nigeriana e de toda a música africana tradicional é a polirritmia, na qual 2 ou mais batidas diferentes se realizam simultaneamente. Vamos assistir agora também a professora que vocês viram contando um conto, professora Elizabeth, mais conhecida como Bruxa Beth do Bosque Alemão, que é a nossa professora da rede, como eu já expliquei, contadora de histórias musicalizadas, escritora, compositora, né? Lá do Bosque Alemão, junto com o seu parceiro Marlon de Oliveira. Ele é professor, contador de histórias musicalizadas e compositor. Ele é conhecido como Bruxo Smith. E os dois, eles formam um grupo, um duelo, Canta uma História. Eles irão tocar uma música que se chama Amaolê. É de uma região da África muito cantada pelas crianças e estudantes de lá. Vamos apreciar? Olá, amigos! E agora vai uma música africana para vocês curtirem um pouco. Amaolê, 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 amaolê. Quintela, anda, nalela, som, som. Quintela, anda, nalela, cocoyoco. Quintela, anda.
Vocês viram que música gostosa? Muito obrigada, professora Beth, professor Marlon, por esta experiência incrível que vocês nos mostraram agora com a música nigeriana. E em relação às roupas da Nigéria, elas são muito elegantes, sempre com muito bordados, eles tingem com cores muito bonitas, né? Esse vestido que está aqui é um vestido nigeriano que se chama kaba e uma camisa de algodão que os homens usam. Vamos falar agora um pouquinho do futebol. O futebol é o esporte mais popular da Nigéria. A seleção nigeriana de futebol compete regularmente para os títulos internacionais e muitos jogadores nigerianos competem na Europa, particularmente na Inglaterra. A Nigéria tem uma das melhores seleções nacionais na África e produziu muitos jogadores notáveis de acordo com o ranking mundial da FIFA. E ela é atualmente a 5ª melhor equipe da Confederação Africana de Futebol. O clima da Nigéria, ele é tropical. Ele tem 2 estações do ano bem definidas, uma muito seca e uma muito chuvosa. E agora, para nós finalizarmos nossa aula, vamos fazer uma atividade? Vamos relembrar alguns pontos que a professora falou com vocês fazendo essa atividade. Então, aquele papel que eu pedi no início da aula, se vocês quiserem colocar as respostas, vamos fazer uma cruzadinha, ok? Então, no central da cruzadinha tem o nosso país, que nós falamos hoje na aula inteira, Nigéria. E eu vou fazer a primeira pergunta para vocês. Qual que é a língua oficial da Nigéria? Tem uma dica. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letrinhas. Vou dar um tempinho para vocês, rapidinho. A língua oficial, porque existem 527 línguas. Muito bem, inglês. Parabéns para quem acertou. E quem não acertou, vamos continuar, porque uma a gente vai conseguir. Vamos lá. Qual é o prato típico da Nigéria que se chama asaro e ele é feito com o quê? Quais são os 2 ingredientes que a professora falou? A dica são 7 letras. Lembra que o asaro era uma sopa? Pimenta. Muito bem, que a professora falou que o prato são muito picantes lá, né? Então fizemos a segunda pergunta, vamos para a terceira. Qual é o país da África que é o maior produtor de petróleo? Dica, 7 letras. Nigéria. Eu acho que quase todo mundo acertou, né? Que a professora falou bastante sobre isso no início da aula. Vamos para a nossa quarta pergunta. Quem é o chefe do Estado e do governo na Nigéria? Dica, 10 letras. Presidente. Muito bem, vamos para a nossa quinta pergunta. Em qual cidade fica a Embaixada da Nigéria no Brasil? Dica, 8 letras. Capital do Brasil, Brasília. Vamos para a nossa sexta pergunta, quase acabando. Qual é a moeda utilizada da Nigéria? Dica, 5 letras. Muito bem, Naira, que equivale a 1 centavo da moeda brasileira. E nossa última pergunta para finalizar nossa aula. A professora falou bastante na aula inteira. Qual é a capital da Nigéria? Dica, 5 letras. Parabéns, Abuja. Muito obrigada. Nossa videoaula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Continue se cuidando e até a próxima.